Oi, eu sou o Di Vieira, fiz um compilado aqui com os melhores shorts daqui do canal, espero que você goste. Eu acho que você vai se surpreender com o resultado dessa experiência. Olha só que interessante, eu peguei um copo de vidro e completei ele com água até bem próximo da borda desse jeito. Depois eu peguei um pedacinho de papel dobrado ao meio e olha o que acontece quando eu encosto ele na água. O papel pega fogo. Como que isso é possível? Coloca nos comentários que no próximo vídeo eu te ensino a fazer isso daqui. Vi alguns vídeos que as pessoas mergulham uma xícara na água e furam o fundo dela batendo uma chavinha de fenda. Então eu tive que testar para saber se isso é verdade ou não e você vai ficar sabendo o resultado nesse vídeo. Coloquei um pano molhado dentro da xícara, mergulhei ela dentro de um pote com água, coloquei uma chavinha no fundo dela e fui batendo até furar e realmente furou, pessoal. Eu esperava que ela ia trincar, mas não trincou. Ficou um furo certinho e agora dá para usar ela para fazer um vasinho de plantas. Já conhecia essa? Coloca nos comentários e me segue para mais vídeos como esse. Eu peguei um ímã daqueles de HD de computador e colei do lado da parafusadeira com cola quente desse jeito. E olha só que legal, eu consigo grudar os parafusos no ímã e fica muito mais fácil para trabalhar. Muito prático, olha isso. Você já conhecia essa ou não? Coloca aí nos comentários e me segue para mais vídeos como esse. Na internet tem muitas coisas que as pessoas postam que é fake, que é mentira, e a minha função aqui é testar essas coisas e te mostrar se realmente é verdade ou não. Não sei se você já viu, mas tem vários vídeos que as pessoas cortam as coisas com papelão. Isso mesmo, elas tiram o disco da máquina e faz um disco de papelão desse jeito que eu estou fazendo e coloca na máquina. Para riscar o papelão eu usei aquele lápis que eu tinha feito aqui com galho de árvore, mas a ponta quebrou e eu continuei com a canetinha. Depois eu recortei ele certinho igual o disco, coloquei na máquina e agora eu vou testar e você vai ficar sabendo se isso é real ou não. Olha só, primeiro eu comecei com um palito de madeira. Olha como corta com facilidade isso. Depois eu cortei um cano de PVC e cortou com muita facilidade e o acabamento ficou perfeito. Mas funciona mesmo, pessoal, isso não é fake. E lembrando que crianças, não tente fazer isso. E olha só o resultado final. Depois que eu cortei várias coisas, o disco ficou dessa maneira aqui, ó. Coloca nos comentários o que achou e me segue para mais vídeos como... Olha que legal que dá para fazer com isso aqui. Vem ver. Hoje eu vou lançar o foguete, mas não tente fazer que isso é muito perigoso. E atenção para a contagem regressiva. 3, 2, 1. Bom, pessoal, não foi dessa vez, mas me segue aí que eu vou fazer de novo, hein? Até mais! O que é essa bugiganga? Eu fiz um soldador caseiro, pessoal. Olha só que interessante. Ele é alimentado por uma bateria de 9 volts e na pontinha da garra de jacaré eu coloquei um fio de estanho. Quando eu encosto na ponta do lápis, ele derrete o estanho dessa maneira. Eu sou o Di Vieira e até mais! Lá no outro vídeo eu fiz essa torneira de cano de PVC e eu disse que o valor foi em torno de uns R$20 nessas peças, mas foi um pouquinho mais e vamos somar aqui nesse vídeo e ver quanto que eu paguei. E aqui está a torneira. As duas peças mais caras dessa torneira é esse registro de esfera e também essa luva de correr, porque ela tem 2 anéis de borracha. Esse registro esfera eu paguei R$12,90 e essa luva de correr eu paguei R$8,49. E aqui esse joelho de 3/4 eu paguei R$1,49. Depois nós temos o cano de PVC de 3/4, foi em torno de 50 centímetros. Se a gente considerar o valor de meio metro, eu paguei R$1,99. Aqui na ponta nós temos um cap de 3/4 que eu paguei R$90.
90 centavos. E na outra ponta, uma luva que um lado é rosca e do outro lado é soldável. Paguei R$1,49, saindo num total de R$27,26. Mas o valor dessas peças varia muito de acordo com a marca ou região. Coloca aí nos comentários quanto ficaria aí na sua cidade e de qual cidade você é. A pressão da água estava bem fraquinha aqui em casa hoje e eu vou fazer isso aqui para resolver o meu problema, mas eu vou te trazer uma curiosidade que muita gente não sabe. Eu coloquei uma seringa de 20 ml na ponta da mangueira, ela encaixou certinho e para não sair eu preferi não colar, bati um preguinho porque depois eu posso tirar. Isso realmente me surpreendeu, olha só com a força que esse jato d'água sai. Mas o que mais me surpreendeu foi que eu não aumentei a pressão da água. O que eu aumentei aqui foi a velocidade que essa água sai da mangueira, pois a pressão continua a mesma do início do vídeo. Olha só, consigo até furar um papelão. E aí, você já sabia dessa ou não? Coloca aí nos comentários e me segue para mais vídeos como esse. Até mais! Eu peguei um motorzinho e olha só o que eu vou fazer com ele. Peguei 2 suportes de pilha com 2 pilhas cada um e colei um suporte no outro com cola quente. Depois que ficou desse jeito, eu coloquei um botão de liga e desliga. O próximo passo foi soldar todos os fios, ligando o positivo com positivo e negativo com negativo dos 2 suportes de pilha, e uma parte dos fios eu liguei no botão de liga e desliga. Depois disso, eu colei o motorzinho em cima do suporte de pilha com cola quente desse jeito e coloquei a ponta da furadeira em cima da ponta do eixo do motor. E olha só como ficou nossa mini furadeira. Coloquei aqui na morsa um palito de sorvete e veja que interessante, pessoal. Para pequenos trabalhos ela funciona e fica legal também. O que você achou? Coloca aí nos comentários e me segue para mais vídeos como esse. O que daria para fazer com um pedacinho de madeira e essa serra-copo? Quando eu era criança eu brincava muito com isso, mas eu não tinha serra-copo para fazer um desse e às vezes eu fazia manual. Dava muito trabalho fazer esses cortes assim, hoje é tudo muito mais fácil. Com a serra-copo eu furei dos 2 lados, para encontrar fica muito mais fácil do que furar direto. Depois dei uma lixadinha para ficar lisinho e passei cola e coloquei a cavilha. Usei o meu martelinho feito de tampinha de garrafa. Lembrando que se você for criança ou não tem habilidade com ferramenta, não tente fazer isso. Agora foi só colocar a cordinha e enrolar ela corretamente. E ficou pronto, o meu ioiô caseiro. Eu sou o Di Vieira e até mais! Para quem me conhece sabe que eu gosto de testar as experiências da internet para saber se é verdade ou se é mentira. E essa daqui eu achei bem louco e você não vai acreditar no resultado final dela. Eu peguei um repolho roxo e cortei só um pedacinho dele e coloquei dentro do liquidificador com um pouquinho de água. Depois eu liguei o liquidificador e deixei batendo. Deu um pouquinho de trabalho porque não queria bater no começo, mas aí eu chacoalhei um pouquinho o liquidificador e deu certo. Nesse primeiro pote tem aquele refrigerante de limão e formou um pouquinho de espuma no começo. E olha a cor que ficou, parece um pink quase puxado um pouquinho pro vermelho. No segundo pote tem vinagre, olha isso, já ficou bem mais vermelho. E no terceiro pote eu não acreditei, ficou azul, pessoal. Então isso daqui não é fake, é verdade. O que você achou? Se gostou, deixa uma curtida aí, até mais! Você sabe o que tem dentro de um spray de tinta? Eu vou cortar ele nesse vídeo, mas não tente fazer porque isso é inflamável e é muito perigoso. Mesmo tendo acabado a tinta, ainda tem gás dentro do spray, então furei com um prego e olha só, mesmo furando, ainda tem gás lá dentro. Passei o meu maçarico e ficou pegando fogo por quase 1 minuto. Depois eu coloquei água para garantir que não vai explodir quando eu passar o disco de corte. Me conte aí nos comentários se você sabia que tem uma bolinha de gude dentro do spray de tinta. E me segue para mais vídeos como esse. Olha só como fiz um esconderijo para o meu celular, vem ver mais de perto. Eu peguei o caderno, coloquei meu celular do lado para ver quantas folhas dava a altura dele. Depois eu coloquei ele no centro da página e fiz um contorno com o lápis dessa maneira e com muito cuidado cortei com estilete. Demorou um bom tempo para fazer isso. Essas folhinhas recortadas eu não joguei fora, que eu vou fazer algo bem legal e vou mostrar ainda nesse vídeo aqui, fica vendo que legal. E essa parte ficou pronta, só encaixar o celular aqui e você já tem um compartimento secreto para guardar o celular, mas não deve usar por muito tempo aqui porque pode aquecer o celular. E agora vem a parte que eu disse o que dava para fazer com essas folhas que eu recortei. Peguei um pedacinho de madeira, parafusei esse prendedor de papel e aí ficou pronto. Agora nós temos um bloquinho de anotações. Me conta aí, o que você achou desse vídeo? Eu sou o Di Vieira e até mais!
E aqui vai uma aposta para você fazer com os seus amigos e se eles não conhecerem, provavelmente você vai ganhar. A regra é bem simples, eu vou colocar a garrafa desse jeito em cima da nota e se meu amigo conseguir tirar sem derrubar a garrafa e sem tocar na garrafa, o dinheiro é dele. Porém, se meu amigo derrubar a garrafa, eu pego a minha nota e ele tem que me dar uma outra nota igual a essa. Então é bem simples, é só treinar antes. Ao invés de puxar a nota, você vai enrolando ela e o próprio rolinho da nota vai empurrando a garrafa. Olha que legal, já sabia dessa ou não? Coloca aí nos comentários, até mais! Você sabe que tem dentro de uma vela de filtro de barro? Eu vou cortar ela com essa máquina e você vai ficar sabendo nesse vídeo. Vem ver. Mas essa vela não é uma vela comum, ela tem tripla ação. A primeira delas, ela retém partícula, a segunda, ela remove o cloro, gostos e odores, e a terceira elimina bactérias, por isso que ela é um pouquinho diferente das comuns. E lembrando, não tente reproduzir, porque eu estou fazendo em um ambiente controlado com equipamentos de segurança. Eu fixei a vela numa morsa desse jeito e cortei na lateral e depois embaixo para fazer uma fatia dela dessa maneira aqui. E agora fica muito mais fácil visualizar o que tem dentro dela. Para essa vela conseguir cumprir as três funções que eu falei no começo do vídeo, ali dentro dela tem carvão ativado, a parte de fora é uma cerâmica branca, e junto com o carvão ativado também tem prata coloidal. Essa vela ficou muito popular nos filtros de barro, que é uma filtragem por gravidade, ou seja, a água que está em cima já cai filtrada no recipiente de baixo. E aí, já sabia o que tinha aqui dentro ou não? Olha só que interessante, eu vou cortar isso daqui com essa máquina e você vai ficar sabendo o que tem dentro dele. Em primeiro lugar, muita gente chama isso daqui de motor de geladeira, mas o nome não é motor de geladeira, isto é um compressor de geladeira. Ele é muito mais do que um motor e eu vou te mostrar o porquê nesse vídeo. Eu parafusei a base na minha bancada para não ter perigo dele cair e passei a esmerilhadeira por toda a volta no local que estava a solda. Fiz isso dos dois lados até completar toda a volta da solda. E olha só que interessante, logo que eu tirei a tampa, estava muito quente e já saiu uma fumaça. E olha só que interessante quantas peças tem aqui dentro. Isso que estou girando é a parte de cima, já é o compressor. E aqui embaixo que é o motor onde eu bati com a chave. Isso que eu estou girando é a biela e o pistão do compressor. Esse é um excelente compressor, muita gente utiliza para pintura e outras coisas porque ele é muito silencioso. E aqui embaixo fica o óleo que serve para lubrificar. Você já conhecia isso ou não? Eu sou o Di Vieira e até mais! Pessoal, só para mostrar como está ficando, ó, já fixei o motor lá atrás na aerobike. E ali vem um chicote de fios até chegar no inversor. Agora falta colocar a bateria aqui nesse canto porque eu quero fazer um contrapeso, porque lá atrás está bem pesado e aqui na frente não tem peso nenhum. Então vou ver se eu coloco a bateria aqui. E aqui na mão está o dimmer com o botão de ligar e desligar e o controle de velocidade. Como ainda não liguei lá no inversor, não tem bateria, está ligado direto na tomada. Vou fazer um teste aqui só para vocês verem. Eu vou ligar aqui e olha lá. Aí isso daqui ele vai embalar um pouquinho, é a velocidade mínima que ele roda, entendeu? Isso aqui é o mínimo, ó, ele tá bem devagar. Agora eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, e fica vendo lá, ó. Olha, começou a sair, pessoal. O negócio tá forte, hein? Olha o que eu tive que fazer para resolver o cabo da machadinha e eu vou te mostrar nesse vídeo. Vem ver mais de perto. No vídeo anterior eu fiz essa machadinha, mas não ficou com um visual muito legal e como o cabo também é inteiro de metal, ele tá dando muito impacto na hora que eu bato. Eu tinha algumas câmaras de ar de pneu de bicicleta que eu não uso mais, então eu vou cortar ela e fazer uma tira mais ou menos de 1 metro. E cada volta é ideal que fique no meio para ela não soltar. Eu coloquei essa madeira que vai servir para dar um acabamento, finalizar o cabo e também prender a borracha. Mas somente essa madeirinha não é suficiente para prender a borracha, porque ela pode cortar a borracha e vai soltar. Então eu cortei algumas tiras de borracha como se fosse um elástico e vou passar na ponta para reforçar. Com o meu maçarico eu vou dar uma leve aquecida para a borracha moldar melhor e para a borracha não ressecar eu vou dar uma leve hidratada nela e limpar todo o excesso. E ficou pronto, pessoal. Resolveu a questão do impacto com o cabo, ficou bem mais macio e deu uma melhorada no visual. Olha aí minha máquina, pessoal, ainda não está pronto, mas eu já comecei a fazer alguns testes aqui. Como ainda não está pronta a parte interna do assento, eu vou colocar essa madeira aqui em cima só para eu conseguir entrar nele, para já sentir como vai ser o meu peso distribuído no carrinho. E eu preciso passar também esse controlador aqui para acelerar ele lá perto do guidão. E aqui já deu para perceber um erro que eu preciso consertar. A correia está derrapando pela polia. Então eu vou apertar mais essa correia, mas deu para sentir que vai dar certo. Seria possível cortar vidro temperado? Vem ver.
Mas como isso é muito perigoso, eu vou utilizar os equipamentos de proteção individual, luva, avental, óculos e máscara. Esse disco que está na esmerilhadeira serve para cortar cerâmicas e vidros. Diariamente nos sites de buscas, muitas pessoas procuram como cortar vidro temperado. E de uma forma ou de outra, esse vídeo vai ajudar essas pessoas de alguma maneira. Porque eu lamento te informar que não tem como cortar vidro temperado, pessoal. Para quem não conhece, um vidro temperado era um vidro comum que foi feito todos os cortes, furos e acabamentos e depois foi passado para o processo de têmpera. Esse processo, que consiste em aquecer esse vidro e depois esfriar, vai garantir que ele aumente demais a sua resistência e em caso de quebra, qualquer coisa do tipo, ele vai quebrar em pequenos pedaços. E a grande vantagem disso tudo, além de deixar o vidro mais resistente, em caso de quebra ele vai ficar em pequenos pedaços, tornando mais seguro. Você já sabia dessa ou não? Não sei se você já viu alguns vídeos que as pessoas pegam uma caneta e escrevem em uma folha de papel alguma coisa. E depois fala assim: nossa, escrevi errado, como eu vou fazer para apagar? Já sei, vou usar um secador de cabelos. E aí ela apaga tudo. E você vai na sua casa, pega uma caneta, faz um teste. E não funciona. Por que que isso acontece? Nessa primeira situação, eu usei uma caneta que é específica para esse tipo de situação. Uma caneta que se chama Escreve e Apaga. Já fiz até alguns vídeos falando sobre ela aqui. Desse lado aqui dela tem uma borrachinha. Significa, quando você passar ela bem forte, ela vai aquecer e vai apagar. Mas não só a borrachinha, como também qualquer coisa que você aquecer. Oi, esses dias lancei esse vídeo e muitas pessoas confundiram achando que eu estava querendo dizer que água e sal gera energia elétrica, mas não é bem isso. Eu estava querendo dizer que água e sal conduz energia elétrica. Embora não esteja aparecendo, aqueles dois fios que estão saindo estão ligados na tomada. E essas duas pontas, quando eu encosto uma na outra, a lâmpada acende. Eu só estou querendo dizer que se eu encostar lá na água com sal, ela vai acender porque a água e sal conduz energia elétrica. E também quero dizer que a água da torneira tem uma leve quantia de sal. E não tente fazer isso em casa, pois pode ser perigoso. Até mais! Olha esse experimento, que legal! Montei esse circuito bem simples. Quando encosto um fio no outro, eu fecho o circuito e a lâmpada acende. Ou seja, qualquer coisa que conduz a eletricidade que eu encostar também vai acender, como no caso desse parafusinho, ou até mesmo no grafite do meu lápis. Mas agora vamos à parte mais interessante. Se eu pegar um copinho e colocar água destilada, encostar os dois fios aqui, a lâmpada não vai acender. Isso prova que a água em si não é um condutor de eletricidade. Mas olha só o que acontece se eu colocar uma colher de sal. Ela vai acender muito forte, porque água e sal se tornam um condutor de eletricidade. Mas então por que não podemos molhar a tomada da nossa casa? E aqui está um copo de água da torneira para mostrar isso na prática. Veja que a lâmpada também acende. Isso ocorre porque a água da torneira e a água que nós bebemos, elas têm sais minerais, ou seja, tem uma leve quantidade de sal, o que a torna condutora de eletricidade. Olha só esse meu último vídeo que eu encosto o papel na água e o papel pega fogo. Como que isso é possível? Eu vou explicar o passo a passo aqui, então fica até o final. Então aqui vai a explicação, pessoal. O que eu coloco nesse copo realmente é água, ó. Eu coloco água até chegar bem perto da borda. Agora o segredo tá aqui, ó. Eu vou esperar a água acalmar e eu vou colocar algumas gotinhas de álcool gel. Ela vai ficar flutuando e quase não dá pra ver aqui na água. Preciso olhar bem de perto para conseguir ver. E aí eu acendo elas. O que não dá pra perceber é que a chama do álcool gel é invisível. E aí eu encosto o papel e ela pega fogo. Crianças, não tentem fazer isso. Seria possível recarregar a bateria do celular com a bateria de 9 volts? Eu não sei, e é isso que eu vou testar hoje. Vem ver mais de perto. Eu peguei um adaptador de recarregar a bateria do celular no carro. Então na lateral dele, eu soldei um fiozinho que vai ser o fio negativo da bateria. Para que fosse possível soldar, eu precisei lixar um pouquinho para que a solda pegasse mais fácil no metal. Na ponta deles eu soldei o fio positivo que vai ser ligado na bateria. E ficou desse jeito. Agora é só ligar a bateria na ponta desse adaptador e repare que o
LED do adaptador já vai acender. Depois é só ligar o cabo de recarregar o celular e olha que interessante, funciona. Isso daqui pode te salvar se você estiver num acampamento, algum lugar sem energia elétrica, mas não é muito viável porque vai gastar muitas baterias se você precisar recarregar várias vezes. E aí, já conhecia essa ou não? Me segue para mais vídeos como esse. Seria possível cortar um cano de PVC utilizando um arame? Vem ver mais de perto. Essa técnica era muito utilizada nos anos 90 pelos encanadores para cortar canos de PVC em locais muito apertados. Então, para reproduzir, eu coloquei numa morsa para ficar bem fixo o cano e depois fui passando o arame nessa posição, para cima e para baixo, e olha que impressionante como que ele vai cortando, pessoal. Você já conhecia essa técnica ou não? Coloca aí nos comentários e me segue para mais vídeos como esse. Muita gente não sabe que tem isso dentro de uma pilha, então eu resolvi abrir uma para mostrar para você, e se você não conhecia, eu acho que você vai ficar muito surpreso. Mas atenção, não tente reproduzir, porque dentro de uma pilha tem alguns ingredientes tóxicos que podem fazer muito mal à saúde. Então eu fiz isso num ambiente controlado justamente para matar a sua curiosidade e você não tentar fazer em casa. É isso aqui, ó. Isso que tem no meio da pilha se chama catodo, e no caso dessa pilha é um grafite, isso mesmo, um grafite igual você tem no seu lápis. Ele é utilizado aqui porque ele é um ótimo condutor de eletricidade. Imagino que talvez você deva estar pensando em reutilizar isso daqui para fazer um lápis, mas não deve fazer isso porque, como eu falei no começo do vídeo, a pilha tem alguns ingredientes tóxicos e isso pode fazer muito mal à saúde. E aí, já sabia dessa ou não? Me segue para mais vídeos como esse. No último vídeo fiz essa experiência com um processo chamado eletrólise e algumas pessoas mandaram mensagem pedindo para explicar melhor como funciona. A eletrólise é um processo químico não espontâneo que transforma energia elétrica em energia química. Aqueles arames rígidos que estão ligados na fonte e eles estão dentro do copo, o lado positivo se chama anodo e o lado negativo se chama catodo. Como eu acrescentei sal na água, ela se tornou um bom condutor de eletricidade. Quando eu ligo a fonte na eletricidade, ela passa do anodo para o catodo. Com isso, é liberado o hidrogênio e o oxigênio. Como eu acrescentei detergente na água, uma parte do hidrogênio fica armazenada nas bolhas do detergente. Como o hidrogênio é altamente inflamável, ele pega fogo dessa maneira. Lembrando que não tente reproduzir porque isso pode ser perigoso. Se gostou, deixa uma curtida aí e até mais. Eu peguei spray de tinta vazio e para garantir que ele estava vazio, eu apertei até sair todo o gás. Tirei essa peça plástica que tem na ponta e com a ajuda de uma chave de fenda fui tirando essa outra parte metálica aqui. Essa foi que deu mais trabalho, eu tive até que pegar um alicate. Quando eu virei, caiu as duas bolinhas que tem lá dentro. Se você não sabe, dentro de um spray de tinta tem duas bolinhas de gude que é utilizada para misturar a tinta. Peguei essa peça metálica que eu tinha sobrando aqui, que é utilizada em sistema de gás. Então eu vedei toda a volta dela com massa epóxi para não vazar nada. O bico estava muito grande, então eu peguei um caninho menor e coloquei para diminuir esse furo e também passei massa epóxi. Peguei um pedaço de caibro de pinos e parafusei 2 arames desse jeito. E aí ficou pronto. Você tem ideia do que é esse projeto? Coloca nos comentários que se você acertar eu vou fazer um vídeo em resposta. Essa experiência é bem legal, mas crianças não tente fazer isso em casa que pode ser perigoso. Peço para um adulto fazer e você acompanha como faz. Eu peguei um copinho descartável, coloquei água até a metade e taquei fogo na parte de cima. E olha só que interessante que vai acontecer. Vai pegar fogo totalmente na parte que está sem água. E a parte que está com água não vai pegar fogo. É lógico, mas você sabe por que isso acontece? Para o plástico pegar fogo, ele precisa atingir o seu ponto de fusão. E a parte que está com água fica resfriando esse plástico e não deixa ele atingir o seu ponto de fusão. Olha só que legal. O copo ficou certinho na parte que estava com água, não pegou fogo. Olha só o que aconteceu. Eu ganhei esse ventilador aqui para tirar peças porque ele está quebrado. Ali em cima está quebrado na base e você vai ver um outro defeito muito grande que tem nele. Mas eu tô achando que dá para consertar esse ventilador. Vamos ver o que dá para fazer com ele. E nessas partes da proteção da hélice, a da frente ainda está muito boa. Mas olha a de trás, está toda arregaçada, tá faltando um pedaço. Eu achei essa abraçadeira velha e vou colar ela de um jeito bem caseiro. E depois eu peguei alguns pedaços de arame para fazer essa parte aqui. Passei cola quente em todas essas partes que tem arame e depois eu fui para a cabine de pintura improvisada. Essa parte da base, ele não parava mais em pé. Com ferro de solda eu fui aquecer
fazendo e juntando as partes quebradas, e depois eu peguei alguns grampos metálicos e aqueci eles para eles darem uma boa resistência nessa parte da base. Lembrei que eu tinha aqui uma hélice de 3 pás que eu guardei de um outro ventilador que tinha queimado o motor. E olha só isso, pessoal, um ventilador está renovado. Eu vou ensinar 3 coisas bem legais para se fazer com rolhas e a última é a minha preferida. A primeira delas, eu peguei uma rolha e coloquei esse parafusinho que tem uma argolinha na ponta. A princípio parece um chaveiro comum, mas se você tiver com a chave no bolso e ela cair na piscina, ela não vai afundar e você vai achar facilmente. Vamos à número 2. Eu peguei uma rolha, segurei ela com um alicate para não ter perigo de cortar no meu dedo e aí eu fiz uma fenda nela com estilete desse jeito. Ela vai servir para você utilizar na cozinha para fechar embalagens abertas desse jeito aqui. Olha que legal. E vamos à número 3, que é a minha preferida. Eu peguei uma rolha e furei ela desse jeito. Depois, dentro da rolha, eu coloquei um pouquinho de terra dessa maneira. Com cola quente, eu colei um imã do lado de trás da rolha dessa maneira e plantei uma suculenta nela. E aí vai servir para você grudar na sua geladeira ou em locais metálicos e colocar lembretes, e ainda vai ter um vaso. E aí, gostou? Me segue para mais vídeos como esse. Morre um disco de freio, mas nasce um machado super poderoso. Esse motorzinho eu tirei de uma máquina de lavar roupas. Vem ver o que eu vou fazer com ele. E como a intenção é sempre reaproveitar, eu peguei esses 2 pedaços de madeira que eu tinha sobrando aqui. O motor será fixado no meio e adivinha, também com pregos. Aquela pecinha azul que eu coloquei é um pedacinho de madeira que também estava sobrando para o motor ficar bem reto, porque ele não pode ficar torto, senão ele vai ficar vibrando. E isso é um dimmer, controlador de velocidade com chave liga e desliga. Ele é utilizado para ventilador, mas dá certo em vários tipos de motores. E como esse motor é tensão 127, isso daqui dá choque, então vou isolar bem com fita isolante ali naquelas partes. E agora eu vou fixar o disco. Esse disco aqui é aquele de desbaste que é utilizado em esmerilhadeira. Precisa centralizar bem, porque senão vai ficar vibrando na hora que ligar o motor. E agora vamos ao teste, pessoal. Eu vou ligar numa rotação bem baixa e agora eu vou aumentando o dimmer até ele chegar na velocidade máxima. E ficou pronto o nosso mini esmeril, pessoal. Isso aqui dá para molar faca, ponta de chave, mas só para serviços pequenos. Para quem não sabe, estou testando peças de uma máquina de lavar roupas que estava com defeito para saber o que dá para reaproveitar. Hoje é dia de testar os motores. Olha o tamanho desse, que grandão, e tem esse outro pequenininho aqui. Esse motor pequeno é bem fácil ligar, é só ligar uma tomada nele direto, ele é 127 volts e olha só, ele já está funcionando e ele não é tão fraquinho quanto eu pensei. A ideia é saber se daria para fazer alguma coisa pequena com ele, tipo um mini esmeril para molar facas ou até uma mini serra circular. Agora eu vou colocar esse disco, mas não tem de fazer porque isso é apenas um teste e depois eu vou fazer o projeto completo lá no meu canal. E agora vamos ao teste. Vou colocar aqui uma proteção no meu rosto porque corre o risco disso daqui escapar e eu estarei protegido. Vou ligar na tomada e agora vou pegar uma chave de fenda e colocar aqui para testar a força dele, se ele vai parar ou não. E eu apertei bastante ela aqui, você tem que fazer muita força para conseguir parar o motor. Ele não é tão fraquinho quanto eu pensava. Com esse teste já é bem visível que dá para fazer um mini esmeril para molar faca, formão ou até algumas outras ferramentas, hein? Olha, pessoal, essa daqui eu não vi ninguém fazendo, eu simplesmente olhei pra mesa, vi o copo, a garrafinha e tive essa ideia. Então, se caso você já viu alguém fazendo, coloca nos comentários, porque eu achei que isso aqui fosse muito novidade. Depois que eu enrolei a garrafinha no papel alumínio, eu precisava furar o fundo do copo. E por que não furar com uma tampinha, já que eu precisava fazer um furo do tamanho da tampinha? Depois eu precisava fazer um apoio pra garrafinha não ficar tão baixa, e achei esse potinho que deu exato o tamanho. E aproveitei umas bandejinhas que iriam para o lixo, quebrei em pedacinhos menores e coloquei dentro do copo debaixo desse jeito. Para manter os 2 copos grudados, eu passei fita crepe. E aí ficou pronto a minha garrafinha térmica, que eu não precisei comprar nada e reaproveitei coisas que iria para o lixo. Pode até não parecer, mas essa garrafinha conserva água gelada. Eu não recomendo para líquidos quentes, apenas para gelado. E dá muito certo, pessoal. Coloca nos comentários o que você achou e me segue para mais vídeos como esse. Olha a experiência que legal, coloquei água dentro de uma garrafa de vidro. Depois disso eu virei a garrafa sobre os meus dedos e comecei a girar ela com bastante concentração e olha só que interessante que vai acontecer aqui. Quando eu tiro o dedo, a água não cai. É isso mesmo, a água fica parada dentro da garrafa. E depois quando eu dou um tapa no fundo dela, ela cai dessa maneira. Você sabe por quê? E aí, já sabe como que eu fiz esse truque? Isso daqui é bem simples, vem ver mais de perto. Eu recortei um plástico transparente na largura da boca da garrafa dessa maneira e quando eu viro a garrafa de
disfarçadamente eu coloco esse plástico na boca da garrafa. E devido à pressão atmosférica e à tensão superficial, a água não cai até que eu dê um tapa no fundo da garrafa fazendo cair o plastiquinho. Só lembrando, não vamos desperdiçar água, vou usar essa água para molhar as plantas. Se esse vídeo foi legal para você, clica aqui em curtir e me segue para mais vídeos como esse. Tabuada mais simples do 8. Desse lado você vai fazer crescente. Quando chegar no número 4, você repete e vai até o número 8. Do outro lado você vai fazer decrescente, começando pelo 8 de 2 em 2. Quando chegar no 0, repete o 8. E aí, já conhece essa ou não? Pra quem não conhece, esse daqui é meu cortador de grama feito com motor de liquidificador. E hoje é dia de usar ele porque a grama está alta. Se você não conhece, vem conhecer agora. Esse motor de liquidificador é daqueles antigos, então ele é um pouco mais forte do que esses liquidificadores modernos. Por isso que corta grama nessa facilidade. E aí, o que você achou? Essa daqui eu conheci nos anos 90, muita gente fazia isso daqui, não sei se você conhece. Peguei um apontador quebrado e uma caneta. Aqueci essa parte da caneta e também aqueci a lâmina. Depois eu coloquei a lâmina na caneta e com o alicate eu fui amassando um pouquinho e deixei esfriar. E ficou pronto o apontador de pobre dos anos 90. Mas atenção, crianças não tentem fazer. Muitos chamavam isso daqui de faquinha e dava para usar dos dois lados. A caneta continuava com a função e do outro lado apontava o lápis. E aí, conhecia essa ou não? Até mais! No vídeo anterior, peguei alguns palitos de fósforo que estavam na água e ele acendeu desse jeito. E se você está se perguntando como que isso funciona, é muito simples, vem ver mais de perto. Atenção, crianças não tentem fazer, peça para um adulto. Basta pegar um palito de fósforo comum, passar parafina derretida nele, esperar secar que a parafina vai impermeabilizar esse palito de fósforo e ele não vai molhar quando estiver na água. Quando você passar ele na lixa da caixinha, ele vai acender dessa maneira. E aí, já conhecia essa ou não? Coloca aí nos comentários e me segue para mais vídeos como esse. Se liga nessa dica que o marceneiro me ensinou, vem ver. Às vezes você precisa furar uma madeira bem no cantinho dela e ela racha dessa maneira. A solução é bem simples, é só você pegar um prego, colocar na ponta da sua parafusadeira ou furadeira e furar ele dessa maneira na primeira madeira, pode ser bem no cantinho que vai dar certo. Depois você tira a parafusadeira e termina de bater com o seu martelo. E aí, o que você achou? Coloca nos comentários e até mais! Oi, já pensou em ligar um motorzinho elétrico no alto-falante para simular um carro acelerando? Olha só que legal! Quando eu ligo esse circuito com a bateria e o motorzinho, o som do motorzinho sai também no alto-falante. Vou até colocar um pedacinho de isopor para você ver o alto-falante vibrar. Agora eu vou tirar essa fita adesiva que está na ponta do motor para você ver o som real saindo direto no alto-falante. Já conhecia essa? Coloca nos comentários. Até mais! Duas coisas que muita gente não sabe sobre isso daqui. Primeiro que o nome correto é abraçadeira de nylon e a mais conhecida é a abraçadeira Hellerman. E a segunda que você não precisa cortar para abrir ela. Basta pegar a pontinha dela, tirar a travinha e aí ela abre e você pode reutilizar. Sabe aquele seu amigo ou amiga que não sabe descascar uma laranja? Manda esse vídeo pra ele. Isso daqui é muito antigo, mas tem gente que ainda não sabe. Basta cortar a laranja em 4 desse jeito e aí você puxa pelo fundo dela. A casca sai inteirinha. Olha só que interessante. E aí, já conhecia essa ou não?
Tem gente que ainda não sabe disso, mas não tente reproduzir porque pode ser perigoso. Quando você ver algo do tipo, mande aqui pra mim que eu testo pra você. Eu peguei uma bateria de 9 volts e abri ela com um alicate e dentro dela tem 6 pilhas de 1,5 volt daquela pilha palito, que na verdade essa é a grande diferença de uma bateria para uma pilha. A bateria é um conjunto de pilhas, mas nem todas as baterias de 9 volts são assim. Então eu peguei 2 dessas pilhas e coloquei nesse controle e olha só, funciona. Você já sabia dessa ou não? Às vezes você precisa pegar vários pregos e parafusos e a primeira ideia é pegar um ímã, grudar eles no ímã e depois você vai tirando e guarda no potinho. Isso até que é legal e eu utilizei por muito tempo, mas na hora de tirar é um pouquinho difícil, você pode até furar o dedo com isso. Depois que me ensinaram isso, achei muito mais fácil. Basta você pegar o ímã, colocar atrás de uma tampinha de plástico e aí você passa sobre os pregos e parafusos e coloca em cima do potinho e tira o ímã. Com isso é muito mais rápido e muito mais prático. E aí, você já conhecia essa ou não? Coloca aí nos comentários e me segue para mais vídeos como esse. Utilizei apenas uma corrente de bicicleta e um caninho metálico. Foi só passar a corrente dentro do caninho desse jeito e não precisou nem cortar o excesso da corrente. Está pronta a nossa chave improvisada que serve em diversos tamanhos de parafuso. Você já conhecia essa ou não? Coloca aí nos comentários. Se a sua pistola de cola quente quebrou o gatilho, mas ainda aquece, eu vou te ensinar a consertar nesse vídeo, vem ver. O primeiro passo será desmontar, tirar todos os parafusos para ver se realmente é essa peça aqui que está quebrada. Em quase todas as pistolas que eu já consertei, é essa mesma peça que quebra no meio. Então é só tirar a molinha dela e não basta você colar com cola quente ou com super cola que ela vai quebrar. Então eu vou colocar um araminho aquecido e vou cortar, que aí ele vai ficar muito resistente. Depois eu corto o excesso do arame e para garantir eu passo essa cola epóxi que ela é bem forte. Mas eu tenho que passar, aguardar no mínimo 8 horas e aí deu certo. O que você achou? Até mais! Olha só como fiz um esconderijo para o meu celular. Vem ver mais de perto. Eu peguei o caderno, coloquei meu celular do lado para ver quantas folhas dava a altura dele. Depois eu coloquei ele no centro da página e fiz um contorno com o lápis dessa maneira e com muito cuidado cortei com estilete. Demorou um bom tempo para fazer isso. Essas folhinhas recortadas eu não joguei fora, que eu vou fazer algo bem legal e vou mostrar ainda nesse vídeo aqui. Fica vendo que legal. E essa parte ficou pronta. É só encaixar o celular aqui e você já tem um compartimento secreto para guardar o celular. Mas não deve usar por muito tempo aqui porque pode aquecer o celular. E agora vem a parte que eu disse o que dava para fazer com essas folhas que eu recortei. Peguei um pedacinho de madeira, parafusei esse prendedor de papel e aí ficou pronto. Agora nós temos um bloquinho de anotações. Me conta aí, o que você achou desse vídeo? Eu sou o Di Vieira e até mais! E para provar que você assistiu, coloca aí nos comentários qual foi o shorts que você mais curtiu aqui desse canal. Eu sou o Di Vieira, fique em paz e até mais!